Sabe, o Domingo de Ramos é uma daquelas celebrações que, à primeira vista, parece bem simples, né? Mas, na verdade, ela carrega uma contradição bem profunda e, olha, fascinante. De um lado tem toda aquela alegria, aquela festa, e do outro, a gente já sente a sombra da cruz se aproximando. Vamos mergulhar nisso. Pois é, a grande questão é justamente essa. Como pode um dia que começa com gritos de vitória, com aclamações, nos levar, na mesmíssima cerimônia, para os momentos mais sombrios da Semana Santa? É um paradoxo que define a celebração inteira. Para a gente entender isso direito, vamos voltar lá para o comecinho da história, o momento em que Jesus entra em Jerusalém. Cada detalhe ali foi pensado, foi simbólico e super intencional. Então, olha só, a escolha do animal não foi por acaso, de jeito nenhum. Ao montar num jumento, Jesus estava passando uma mensagem muito poderosa, que na verdade ecoava uma profecia super antiga. Ele estava se apresentando como um rei, sim, mas um tipo de rei bem diferente do que se esperava. E aqui o contraste fica muito claro. Reis, generais, naquela época, eles entravam nas cidades montados em cavalos imponentes, que era um símbolo máximo do poder militar, da conquista. E Jesus, ele escolhe o jumento, um animal de trabalho associado à paz, à humildade. A mensagem não podia ser mais clara. O reino dele não viria pela força. E a multidão, claro, entendeu que aquilo era um evento gigantesco. As pessoas estendiam os próprios mantos no chão, um gesto de honra que era reservado só para a realeza, e agitavam ramos gritando essas palavras. Era uma cena de pura alegria, de pura esperança. Mas o que eles estavam gritando, afinal? Hosana não é só um viva ou um simples louvor. A palavra vem do hebraico e é, na verdade, um apelo, um pedido: salva-nos. A multidão via em Jesus a esperança de um Salvador, alguém que podia, de fato, libertá-los. Certo. Mas como essa alegria toda se conecta com a tragédia que vem depois? Bom, a resposta para isso está na própria história da celebração, que na verdade é uma fusão de duas tradições bem antigas e bem diferentes uma da outra. Essa linha do tempo ajuda muito a gente a visualizar. De um lado, lá em Jerusalém, a partir do século IV, mais ou menos, se desenvolveu uma tradição super alegre, uma procissão para recriar a entrada de Jesus. Por outro lado, em Roma, o mesmo domingo era um dia sério, de contemplação, focado na leitura da paixão. Foi só lá pelo século IX que essas duas correntes, essas duas tradições, foram unidas oficialmente numa liturgia só. E é por isso, exatamente por isso, que o nome completo da celebração entrega essa natureza dupla. Não é só Domingo de Ramos. O nome certo é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Os dois temas estão amarrados um no outro. E essa dualidade da história não é só uma curiosidade, sabe? Ela é vivida na prática, dentro da cerimônia, numa mudança de tom que é bem dramática e totalmente intencional. Geralmente, a liturgia começa fora da igreja. É um momento de festa mesmo. O pessoal carrega os ramos, canta hinos super alegres, segue em procissão, recriando aquele clima de boas-vindas que Jesus recebeu. Mas aí, no momento em que a procissão entra na igreja para começar a missa, o clima vira da água para o vinho. Aquela alegria toda do lado de fora dá lugar a um ambiente bem sóbrio, bem quaresmal. A música fica mais contida e, o mais notável, o hino do Glória, que é um dos momentos mais festivos da missa, simplesmente não é cantado. E é aqui que o ponto central se revela. A cor litúrgica usada é o vermelho, que simboliza perfeitamente esse paradoxo. É a cor da realeza, do poder de um rei, mas também a cor do sangue, do sacrifício, do martírio. E não para por aí. 2 evangelhos são lidos na mesma celebração. O primeiro, curtinho, narrando a entrada triunfal, e o segundo, o relato longo e detalhado de toda a paixão. Tá, mas por que a igreja faz questão de manter essa atenção? Porque é justamente aí que está a mensagem espiritual mais importante do dia. Vamos ver o significado mais profundo disso tudo. No fundo, a liturgia está fazendo uma pergunta bem direta, quase um desafio. Porque, vamos combinar, celebrar com os ramos é a parte fácil. A verdadeira questão é se essa aclamação, essa alegria, se sustenta quando o caminho começa a levar para o sofrimento e para o sacrifício. A mensagem é bem clara. Seguir a Cristo de verdade não é só sobre aplausos e festa. Exige coragem para ficar do lado dele também nos momentos de dor. A realeza de Cristo, no fim das contas, não é conquistada apesar da cruz, mas através dela. E toda essa teologia, essa ideia complexa, se manifesta numa coisa bem concreta que muita gente leva para casa nesse dia: os ramos abençoados. É muito importante a gente entender o que esses ramos são.
Eles não são um amuleto da sorte, não tem nada a ver com superstição. Na tradição católica, eles são chamados de sacramentais, ou seja, são sinais visíveis que nos ajudam a lembrar de realidades espirituais. Então, ao colocar o ramo em casa, a pessoa está guardando um lembrete físico do grande paradoxo desse dia. Um lembrete de que se está aclamando um rei cujo trono é a cruz e cuja vitória vem pelo sacrifício. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, talvez a mais impactante de todas. A tradição diz que muitas das pessoas que aclamaram Jesus com ramos foram as mesmas que, poucos dias depois, gritaram exigindo a crucificação dele. Essa virada chocante nos convida a pensar sobre a nossa própria convicção, nossa lealdade e a fragilidade humana. É a pergunta que ecoa desde aquele primeiro domingo de Ramos até hoje.